As 10 previsões horripilantes do livro de Apocalipse. Prepare-se para explorar as previsões mais arrepiantes do livro de Apocalipse e entenda por que elas ecoam como advertências sobre o fim dos tempos. Também conhecido como o Livro da Revelação, esse texto bíblico é famoso por suas visões simbólicas e proféticas que descrevem eventos cataclísmicos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas passagens mais marcantes dessa obra poderosa. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal Eventos Bíblicos 23 para acompanhar nossas publicações. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa: os 4 cavaleiros do juízo final. Na primeira visão impressionante do Apocalipse, somos apresentados aos 4 cavaleiros, cada um montado em um cavalo de cor diferente, representando forças devastadoras que assolarão a humanidade. O primeiro, em um cavalo branco, simboliza conquista e desencadeia conflitos violentos que abalam nações. O segundo, montado em um cavalo vermelho sangue, representa guerra espalhando violência e destruição desenfreada. O terceiro, em um cavalo negro, personifica fome, expondo desigualdades na distribuição de recursos e causando sofrimento em massa. Por fim, o quarto, em um cavalo amarelado esverdeado, traz consigo a morte, desencadeando pragas, doenças e o colapso total da vida como a conhecemos. Essas imagens impactantes, descritas nos versículos do capítulo, nos fazem refletir sobre a fragilidade humana e como eventos atuais podem ser reflexos dessas calamidades profetizadas. A Grande Tribulação é um período de sofrimento sem precedentes que afetará toda a humanidade. Durante esse tempo, calamidades extremas irão devastar o mundo, levando a sociedade ao limite da existência. Perseguições implacáveis serão desencadeadas contra aqueles que permanecerem fiéis a Deus, testando sua fé como nunca antes. Desastres naturais de proporções globais ocorrerão, trazendo fome, doenças e caos generalizado. A civilização como a conhecemos entrará em colapso e o caos dominará. No entanto, mesmo em meio à escuridão, há uma mensagem de esperança. Aqueles que permanecerem firmes em sua fé em Deus encontrarão conforto e paz, conforme prometido em Mateus. Este será um tempo tão terrível que, se não fosse abreviado por causa dos escolhidos, nenhuma vida seria poupada. Apocalipse destaca que os que saíram da tribulação lavarão suas vestes no sangue do Cordeiro e encontrarão refúgio na presença divina. Atualmente, comunidades cristãs ao redor do mundo enfrentam desafios que refletem aspectos dessa profecia apocalíptica, demonstrando a resiliência da fé, mesmo diante das adversidades mais cruéis. As 7 taças da ira de Deus. As 7 taças representam os juízos finais descritos no Apocalipse, cada uma trazendo punições devastadoras para a humanidade pecadora. A primeira taça provoca feridas dolorosas em todos que adoram a besta, causando sofrimento indescritível. A segunda e terceira taças transformam os mares e rios em sangue, resultando na morte de toda a vida aquática e contaminando as fontes de água, simbolizando a punição pela impiedade e corrupção. A quarta taça intensifica o calor do sol, causando queimaduras extremas e tormento insuportável para os habitantes da terra. Cada taça é um lembrete claro das consequências de se desviar do caminho divino. O surgimento da besta, uma das figuras mais icônicas do Apocalipse, é a besta, um ser maligno com características animalescas que governará com autoridade tirânica. Seu número tornou-se sinônimo de perigo e corrupção. Mas o que essa entidade realmente significa? Será apenas um símbolo ou algo mais profundo? O sinal da besta. A besta imporá sua marca conhecida como o sinal da besta. Aqueles que aceitarem esse selo serão forçados a adorar seu regime opressor. Recusar-se pode significar punições severas ou até mesmo a morte. Esta profecia levanta questões intrigantes sobre liberdade e controle em nossa sociedade moderna. O Armagedon. O Armagedon é o cenário final da batalha cósmica entre as forças do bem e do mal. Localizado em um vale bíblico, este confronto decisivo determinará o futuro da Terra. Será o clímax de todas as profecias, o julgamento final. No dia do julgamento,
Todos os atos humanos serão expostos diante do Criador. Aqueles que viveram com justiça encontrarão paz, enquanto os injustos enfrentarão as consequências de suas escolhas. Esta cena lembra nós da importância de nossas ações cotidianas. A Nova Jerusalém. Após o caos, surge a promessa da Nova Jerusalém, uma cidade celestial repleta de beleza e harmonia. Este novo começo oferece esperança para aqueles que buscam redenção e renovação, o retorno do Messias. Por fim, o retorno triunfal do Messias encerra o ciclo apocalíptico. Ele virá para restaurar a ordem, derrotar o mal e inaugurar uma era de paz eterna. Esta visão inspiradora conclui as profecias do Apocalipse com uma mensagem de esperança aos que se entregaram ao mal com a quinta taça, o reino da besta mergulhado em trevas, representando sua queda espiritual e moral diante da justiça, e a sexta taça seca, o rio Eufrates preparando o caminho para os reis do Oriente, sinalizando eventos cruciais dos últimos dias. Por fim, a sétima taça traz relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abalará toda a terra, marcando o ápice da ira divina sobre os ímpios. No entanto, há uma mensagem de esperança. Mesmo diante desses juízos terríveis, aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus poderão escapar da ira vindoura e encontrar refúgio em sua misericórdia. A marca da besta é um dos aspectos mais intrigantes e aterrorizantes do livro de Apocalipse, descrita nos capítulos, e a marca é um símbolo de lealdade ao anticristo e resulta em condenação eterna para aqueles que aceitarem segundo as Escrituras. Todos, e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca na mão direita ou na testa. Essa marca será necessária para realizar transações comerciais, comprar ou vender bens e serviços. Aqueles que se recusarem a aceitar a marca serão perseguidos e privados dos meios básicos de subsistência. O livro de Apocalipse adverte que aqueles que adorarem a besta e receberem sua marca enfrentarão a ira de Deus sem misericórdia, serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A gravidade espiritual de aceitar essa marca é enfatizada como uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou cair nas garras do mal. É um alerta solene sobre os perigos da idolatria e da submissão ao poder terreno em detrimento da salvação eterna. A besta e o falso profeta são figuras centrais no livro de Apocalipse, representando o poder maligno e a falsa autoridade espiritual que surgirão nos últimos dias. A besta, identificada pelo número, simboliza a corrupção e a rebelião contra Deus. Seu domínio tirânico levará muitos à adoração de algo que não é, de desviando do verdadeiro caminho da fé. Por outro lado, o falso profeta é descrito como um líder religioso enganador que realizará milagres falsos para sustentar a autoridade da besta, desviando as pessoas da verdadeira luz. O destino dessas duas figuras é selado no juízo final, onde serão lançadas vivas no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Apesar de sua aparente influência e poder, o livro de Apocalipse assegura sua derrota final diante do Cordeiro de Deus. Essas figuras representam a enganação e a idolatria presentes nos últimos tempos, mas também reafirmam a vitória definitiva do bem sobre o mal. A Batalha do Armagedon, mencionada nos capítulos e de Apocalipse, simboliza o confronto final entre as forças do bem e do mal. O termo Armagedon vem do hebraico Har Megiddo, que significa Monte de Megido. Esse local, situado na antiga Palestina, foi palco de diversas batalhas históricas, mas no Apocalipse assume um significado espiritual profundo na visão descrita em Apocalipse. O apóstolo João testemunha Cristo liderando os exércitos celestiais em uma batalha épica. Ele vê o céu se abrir e um cavalo branco aparecer com seu cavaleiro, chamado Fiel e Verdadeiro. Cristo vem para julgar com justiça seus olhos, como chamas de fogo e muitas coroas em sua cabeça, vestido com um manto tingido de sangue. Seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais os seguem vestidos de linho fino e puro, sobre de cavalos brancos portando espadas afiadas, que saem de suas bocas nessa batalha final contra as forças malignas. Cristo triunfa sobre a besta e o falso profeta.
A besta é capturada e lançada viva no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Os exércitos da terra, aliados ao mal, são derrotados, marcando a vitória definitiva do bem sobre o mal. A Batalha do Armagedon representa o ápice da luta espiritual entre a luz e as trevas, onde Cristo estabelece sua autoridade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento crucial da história cósmica, a justiça divina prevalece sobre toda a iniquidade, inaugurando, assim, o reinado eterno de paz e justiça sob a soberania absoluta de Cristo. A destruição da Babilônia, conforme descrita no livro de Apocalipse, é um evento de proporções apocalípticas que simboliza o julgamento divino contra a corrupção e a idolatria acumuladas ao longo dos séculos. Babilônia é retratada como uma cidade decadente e pecaminosa, personificando a apostasia e o materialismo desenfreado que afastam a humanidade do caminho da verdade. Sua queda é anunciada como um ato de justiça divina, um veredito final sobre as injustiças e opressões perpetradas pelo sistema humano. Um anjo proclama em alta voz: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios covil, de todo espírito imundo e esconderijo de toda a ave impura e detestável. Essa sentença abrupta ecoa como um aviso solene sobre as consequências da rebelião contra Deus e a exploração dos mais fracos. A destruição da Babilônia representa não apenas o fim de um império corrupto, mas também o início de um novo capítulo na história da... Cada profecia, por mais terrível que seja, aponta para a soberania de Deus e sua capacidade de restaurar tudo o que foi corrompido. Diante dessas visões, somos desafiados a refletir sobre nossas escolhas e prioridades. Qual lado estamos escolhendo? Estamos nos preparando para o futuro que Deus prometeu? As profecias do Apocalipse não são apenas previsões distantes. Elas são convites urgentes à transformação pessoal e espiritual.